Oi, gente, bom dia. 8 de novembro. Bom, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um like e comentar. Estou esperando vocês se inscreverem no meu canal. Gente, ontem fez um mês, né? Do ataque do Hamas a Israel. Então, o que é que eu quero falar? Sobre os ataques, né, de Hamas e Israel em 7 de outubro, a verdade é que ninguém conhece todos os fatos, correto? Eu acho. Como sempre, gente, é muito difícil penetrar na névoa de uma guerra para perceber o que está acontecendo no campo de batalha. Então, a nova forma do conflito entre israelenses e palestinos ainda não surgiu. Os eventos ainda estão acontecendo rapidamente. Os receios de que a guerra possa se espalhar, gente, são muito reais. Muito reais. Novas realidades no Oriente Médio estão por aí, né? Mas a forma como irão funcionar depende de como esta guerra vai se desenrolar durante o resto do ano e provavelmente, além. Uma certeza é que os israelenses apoiam a campanha militar para acabar com o poder do grupo islâmico terrorista Hamas e seu parceiro, o Jihad Islâmica. E também, né, o Hezbollah. A retaliação pelos ataques do Hamas, que deixaram 1.400 mortos, né, 1.400 pessoas mortas, no dia 7 de outubro, que ontem fez um mês, né? E pelo fato de cerca de mais de 240 reféns, mas ainda estarem detidos na faixa de Gaza. Eu vi uma entrevista com Noam, eu acho que é Tibon, não sei, né? Direito sobrenome. Um general reformado do Exército de Israel, para saber como ele conseguiu chegar com a sua mulher até Nahal Oz, em Kibbutz, na fronteira de Gaza, depois do ataque do Hamas em 7 de outubro. Sua missão foi bem sucedida. Era resgatar o filho dele, a nora, as duas netas pequenas que estavam trancadas em um bunker, ouvindo os homens armados do Hamas, vagando por fora do bunker. Noam, de 62 anos, já aposentado, tem uma ótima aparência, né? Para salvar a família, foi armado com uma espingarda
e um capacete que tinha tirado de um soldado israelense morto. O homem havia liderado um grupo de soldados que tinha se reunido no caos daquele dia, salvando a vida de sua família e de muitas outras pessoas em kibbutz. O general é oficial israelense da velha escola e tem uma fala muito franca. Ele disse: Gaza vai sofrer. Nenhuma nação vai concordar que seu vizinho vai massacrar bebês, mulheres e pessoas. Mas tais como os britânicos esmagaram seus inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Isto é o que precisamos fazer em Gaza, sem piedade. Ele que disse, viu? O general... Cadê o nome dele? Noam. O que dizer dos palestinos inocentes que estão sendo mortos? Perguntou o repórter. Ele disse: infelizmente, está acontecendo. Vivemos uma região muito difícil e precisamos sobreviver. Temos de ser duros, não temos escolha, ele respondeu. E muitos israelenses partilham o seu sentimento de que as mortes de civis palestinos são lamentáveis. Mas isso é uma consequência das ações do Hamas. É evidente que o ataque a Israel, à faixa de Gaza, está causando um terrível derramamento de sangue. O último número de mortes de Palestina divulgado pelo Ministério de Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, diz que ultrapassou a 9.000 pessoas, dos quais cerca de 65% são crianças e mulheres. Eu não acredito em nada que vem do grupo Hamas. Mas vamos lá. Não está claro quantas das pessoas assassinadas eram civis ou lutavam, pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. O presidente dos Estados Unidos, Biden, e as autoridades israelenses não confiam nos números do ministério, nem eu. Mas os conflitos anteriores, as estatísticas de vítimas palestinas foram consideradas precisas pelas organizações internacionais. Um marco sombrio está se aproximando. Rapidamente. A Organização das Nações Unidas afirma que cerca de 9.700 civis foram mortos na Ucrânia desde a invasão russa em grande escala há 21 ou 22 meses. Acho que é 22 meses. 21 meses. Alguns dos palestinos mortos faziam parte do Hamas, segundo autoridades israelenses. Mas mesmo com essa proporção, mesmo que essa proporção chegue aos 10%, o que é improvável, significa que Israel está no caminho para ter matado em um mês, mais civis do que a Rússia na Ucrânia desde fevereiro de 2022. O Gabinete de Direitos Humanos da ONU afirma que teme que os ataques aéreos de Israel sejam desproporcionais e possam ser classificados como crimes de guerra.
Desde os primeiros dias, após os ataques do grupo terrorista Hamas, o presidente americano Joe Biden, apoiou a decisão de Israel de usar força militar para tentar tirar o Hamas do poder de Gaza. Mas ele também acrescentou que isso precisava ser feito de maneira certa. Biden quis dizer que Israel deveria observar as leis da guerra e proteger os civis. O secretário dos Estados Unidos, Anthony, visitou Tel Aviv recentemente e ele disse: "Quando vejo uma criança palestina retirada dos escombros de um prédio destruído por um ataque aéreo, isso me atinge no estômago, tanto quanto ver uma criança de Israel ou de qualquer outro lugar", disse, o secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Então, eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto Estados Unidos dizer ou afirmar publicamente que Israel precisava observar as leis da guerra. Enfim. Outra coisa que sabemos com certeza é que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Benjamin Netanyahu, está sob grande pressão. Ao contrário dos chefes militares e de segurança de Israel, ele não aceitou qualquer responsabilidade pessoal pela catastrófica falha que deixara as comunidades da fronteira de Israel com Gaza praticamente indefesa no dia 7 de outubro. No último domingo, dia 29, ele causou um alvoroço ao culpar as agências de inteligência pelas falhas em uma publicação no X, antigo Twitter. Netanyahu apagou a mensagem logo depois e pediu desculpas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, culpou as agências de inteligência pelo ataque de 7 de outubro. Depois pediu desculpas. Bom, 3 israelenses, um ex-negociador da paz, o outro ex-chefe da agência de inteligência interna de Israel e um empresário de tecnologia escreveram dizendo que Netanyahu não deveria participar da guerra. O primeiro-ministro tem apoiadores leais, mas perdeu a confiança de figuras proeminentes do sistema militar e de segurança de Israel. Noam, esse general que eu falei, que salvou a família, reformado, que abriu caminho para o kibbutz Nahal Oz, para resgatar sua família, compara Netanyahu a Chamberlain, o primeiro-ministro britânico que foi forçado a se demitir em 1940 e acabou sendo substituído por Winston Churchill. Este é o maior fracasso da história do Estado de Israel. Foi um fracasso militar, foi um fracasso de inteligência e foi um fracasso do governo, aquele que realmente está no comando, e toda a culpa está com ele. É o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele é responsável pelo maior fracasso da história de Israel, diz Noam, o general reformado que salvou a família e várias outras famílias no dia 7, no ataque do grupo Hamas.
Também está claro que o antigo status da região foi destruído. Era desagradável e perigoso, mas parecia existir uma certa estabilidade familiar. Desde o início da revolta palestina, em 2005, surgiu um padrão que Netanyahu acreditava poder ser sustentado indefinidamente. Era uma ilusão perigosa para todos os envolvidos. O argumento era que os palestinos não eram mais uma ameaça a Israel. Em vez disso, eles eram um problema a ser gerenciado. As ferramentas disponíveis incluem a antiga técnica de dividir para governar. Netanyahu, que foi primeiro-ministro durante a maior parte do tempo, desde 2009, depois de um período anterior, entre 1996 a 1999, tem defendido consistentemente que Israel não tem um parceiro para a paz. Potencialmente, sim. A Autoridade Palestina, AP, que é a principal rival do Hamas, é uma organização profundamente falha. E muitos que a apoiam e acreditam que o seu presidente, Mohamed Abbas, precisa se afastar do cargo. Mas ele aceitou a ideia de estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel na década de 1990. Dividir para governar. Para Netanyahu, significa permitir que o Hamas permitir que o grupo Hamas construísse o seu poder em Gaza para enfraquecer a autoridade palestina. Embora o primeiro-ministro mais antigo de Israel seja sempre cuidadoso com o que diz em público, as suas ações ao longo de muitos anos mostram que ele não quer permitir que os palestinos tenham um Estado independente. Isso implicaria em ceder terra da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, que a direita de Israel acredita pertencer aos judeus. De tempos em tempos, algumas posições de Netanyahu vazaram à imprensa. Em 2019, várias fontes israelenses afirmaram que ele disse a um grupo de membros do parlamento de Likud, o partido dele, do partido dele, que se eles se opusessem ao Estado palestino, deveriam apoiar esquemas para injetar dinheiro, principalmente fornecido pelo Catar, a Gaza. Ele teria dito que o aprofundamento da divisão entre o Hamas em Gaza e a Autoridade Palestina da Cisjordânia tornaria impossível a criação de um Estado independente. E também é claro que Israel, apoiado pelos Estados Unidos, não vai tolerar um acordo que permita ao Hamas permanecer no poder. Nisso eu concordo, viu? Minha opinião. Porque o grupo Hamas, gente, eu não sei o que é que pensam, mas é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo terrorista, assim como o Hezbollah e o Jihad. Isso garante muito mais derramamento de sangue. Também há grandes dúvidas que até agora não foram respondidas sobre quem poderia substituir o grupo. O conflito, gente, entre árabes e judeus pelo controle das terras entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo já dura mais de 100 anos. Uma lição dessa longa, sangrenta história
é a única que haverá, é a única que nunca, aliás, nunca haverá solução militar. Na década de 90, o processo de paz em Oslo foi estabelecido para tentar pôr fim ao conflito por meio do estabelecimento de um Estado palestino com capital em Jerusalém Oriental, ao lado de Israel, ao qual eu concordo. Se Jerusalém tem um Estado, a Palestina também tem direito de ter um Estado. A única tentativa de reanimar o acordo, após anos de negociações intermitentes, aconteceu durante a administração de Barack Obama. Mas o processo falhou. O processo falhou há mais de uma década e desde então o conflito só se agravou. Como disseram o presidente Biden e muitos outros, a única hipótese possível de evitar mais guerras é estabelecer o Estado palestino. Um Estado palestino ao lado de Israel, no qual eu concordo com isso aí, minha opinião, viu, agora. Eu concordo que Palestina tem direito também a ter um Estado. Mas isso não será possível com os atuais líderes, né, de nenhum dos dois lados. Os extremistas, tanto israelenses quanto palestinos, farão de tudo para destruir essa ideia, como tem feito desde a década de 1990. Alguns deles acreditam que estão seguindo a vontade de Deus, o que torna impossível persuadi-los a aceitar um compromisso secular. Nossa, isso vem desde 13 mil anos atrás. Guerra entre judeus e palestinos, né? Não é só secular, é milenar. Mas essa guerra não causar um choque suficiente para quebrar preconceitos profundamente arraigados e tornar viável a ideia de dois estados, nada o fará. E sem uma forma mutualmente aceitável de pôr fim, gente, a esse conflito, mais gerações de palestinos e israelenses serão condenados a mais guerras. Gente, paz no mundo, é incrível isso, é muito derramamento de sangue de ambos os lados, de ambos os lados. Eu acho que Israel tem o direito de ter um Estado e a Palestina também tem. Só tem uma coisa, todos nós, eu não sei, todos nós eu acho que sabemos, né? Que o Oriente Médio todo é inimigo de Israel. Então, eu tenho também o seguinte pensamento. Apesar de Netanyahu ter uma parcela de culpa do Hamas controlar a faixa de Gaza, eu acho o seguinte, que se o Hamas parasse, Gaza não seria mais porque é um contra-ataque, né? Israel está se defendendo de uma maneira desproporcional, mas está. E se o Hamas parasse, a faixa de Gaza permaneceria intacta. Mas se Israel parar, Israel vai ser destruído. Porque todo o Oriente Médio não quer o Estado de Israel. Todos querem Jerusalém, mas não quer o Estado de Israel. É o último Estado democrático do Oriente Médio. Eu estou dando agora a minha opinião. Então, é uma situação extremamente complicada, porque essa guerra vem, né, desde a antiguidade, todo mundo sabe disso. Mas estamos em um tempo que deveríamos procurar tempos de paz, mas não tem.
Então eu acho que a gente devia ficar muito, as pessoas não querem saber, mas muito ligados. Por quê? Porque existem duas grandes guerras de países acontecendo que foram invadidos. A Rússia invadiu a Ucrânia, Hamas invadiu Israel, Israel está contra-atacando a faixa de Gaza. E isso pode gerar, gente, uma grande terceira guerra mundial. Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E outra coisa, todas as guerras são sangrentas. Quem paga sempre são crianças, mulheres, idosos, pessoas civis, que nada tem a ver com a guerra. Infelizmente, o nome disso chama-se, né, efeito colateral das guerras. Foi assim na Grande Primeira Guerra, foi assim na Segunda Guerra, que para mim foi horrível. Foi, acho que a pior guerra, foi a pior guerra que existiu, a Segunda Guerra. E se houver uma terceira, não sei também se haverá um mundo para nós vivermos. Então, só posso pedir, vamos orar pela paz no mundo, porque se eles lá não estão conseguindo resolver nada, a gente só pode tentar aqui resolver em oração. E também orar pelo Brasil, né? Porque o Brasil está passando também por uma guerra, né? A nossa nação está complicada. Então, que Deus abençoe nossa nação, que Deus dê paz ao mundo, né? Não sei. Deus também diz na Bíblia que sempre haverá guerras no mundo e fome. Mas é muito triste, né? O que está acontecendo é muito sangrento, é muito doloroso ver crianças daquele jeito. Qualquer pessoa que não tem culpa, principalmente as crianças, né? Mas, como eu disse, é efeito colateral de qualquer guerra. O que nós podemos fazer é orar, né? Pela paz. É isso que eu queria dizer. Uma observação sobre a guerra, né? A guerra que está acontecendo em Israel, mais Ucrânia e Rússia. É muito triste. Então eu só posso pedir a vocês para orar. E que Deus abençoe a todos nós, né? Nossas famílias. Enfim, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom, gente? Comentar, dar um like. Se quiser também ajudar o canal, tá aberto a tudo. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Até a próxima.